Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usar a sua máscara, passando álcool em gel quando encostar nas coisas ou nas pessoas, e sempre procurar respeitar a distância de 1,5 m, 2 metros de pessoas próximas a você, e procurando ir somente em estabelecimentos que sejam arejados, por isso só em casos de necessidade. Antes do vídeo começar, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde, para a gente poder continuar alinhando os nossos conteúdos. Eu tenho falado sobre o tema do semestre e sobre Di Cavalcante, então é bastante importante que vocês participem, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cenários, e aí durante toda essa semana a gente vai explorar esse tema de cenários do Di Cavalcante, porque a gente já fez rosto com diversos formatos, a gente já fez corpo com diversos formatos, e agora falta explorar essa parte de cenários, e na última semana a gente vai explorar um pouco mais de composição. Então hoje eu fiz um cenário mostrando para vocês, recapitulando algumas questões de perspectiva, de proporção que são importantes, e eu espero que isso ajude vocês para os próximos desenhos que virão, ok? Turma, então vamos lá. Bem, então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente vem fazendo nos outros vídeos. Então, antes da gente começar, fazer uma breve lista aqui dos fatos e das coisas que a gente já viu. Deixa eu dar um jeitinho aqui na câmera. Pronto. Então, ok. Primeiro de tudo, nós vimos formatos de rosto diferentes. Então, a gente delimitou 3 formas básicas: o círculo, o quadrado e o triângulo. Para o rosto, eu dei a dica de usar o triângulo invertido, porque aí você consegue fazer uma cabeça um pouco mais desse formato. Então é como se tivesse a base de um triângulo invertido. E aí, nos vídeos sequência, eu mostrei como fazer partes do corpo, né? Ou como fazer corpos diferentes usando essas 3 combinações. Então a gente podia ter uma cabeça de cada formato e corpos que são uma combinação delas. Então a cabeça redonda, um corpo quadrado, uma base triangular. Uma cabeça quadrada, um corpo redondo, uma base triangular invertida. Uma cabeça triangular, um corpo quadrado, uma base redonda, uma base redonda, um corpo triangular, uma base quadrada, e assim por diante, todas as combinações que a gente pode ter usando as 3 peças principais. Por que essas peças, né? Em específico. Porque o Di Cavalcante tinha claras influências aí em algumas épocas de cubismo e em outras épocas de expressionismo alemão. Então, a gente está usando muito mais essa época dele, que é de cubismos e formas básicas, do que tecnicamente essa. Só que quando a gente fala de inspiração, vamos deixar isso bem claro, significa que de alguma forma ele conseguia misturar ambos os movimentos artísticos do expressionismo alemão e do cubismo para formar o que a gente conhece como modernismo do Di Cavalcante. Então, seu estilo próprio vem porque ele pegava todas essas inspirações e transformava em alguma coisa de interessante visualmente. Então, como a gente já fez rosto e já fez corpo, lembrando que em rosto a gente também fez detalhes, né? Como dividir o rosto, como fazer o olho, como dar expressão, como usar formas básicas, para que ganhasse volume e tivesse aí a sua parcela de diferença, né? Para não ficarem todos os rostos iguais ou, enfim, encaixar expressões novas aí para essas pessoas. Então, vou virar aqui minha página e hoje a gente vai fazer cenários. Então, essa semana a gente vai trabalhar a questão dos cenários. Cenários lembram as 2 coisas principais que a gente nunca pode esquecer sobre desenhar cidades ou sobre desenhar uma rua, e seja lá o que for. O ponto número 1, que é perspectiva. E o ponto número 2, que é proporção. Por que proporção?
quando a gente fala de perspectiva, a gente fala do ponto de vista. Então, de um ponto de vista, aquilo pode estar perto ou longe, pode estar de cima ou de baixo. E quando a gente fala de proporção, a gente está falando justamente do tamanho. Então, se algo está longe, aquilo fica menor. Se uma coisa está perto, ela fica maior. O que significa que a gente tem essa linearidade, a gente tem essa perspectiva, a gente está vendo além. Ultimamente, a gente tem usado a perspectiva mais simples, que é essa, onde a gente tem um limite. Ele é o ponto final, traça uma linha do horizonte, tudo que está perto está grande, tudo que está longe está pequenininho. Então, por exemplo, eu posso fazer uma mini pessoa aqui, mas a pessoa que estiver aqui já vai ter que estar um pouco maior. Então, foi assim que a gente foi delimitando os espaços até decidir quais seriam os tamanhos das pessoas e assim por diante, certo? Então, perspectiva e proporção é importante quando a gente vai desenhar cenários. Só que, além de perspectiva e proporção, a gente tem um outro elemento que eu venho trabalhando com vocês nas rodas de conversa, que se chama composição. Composição são todos os elementos e como eles vão funcionar. O que são os elementos? Tudo que você quer colocar no seu desenho, no seu quadro. Se você quiser colocar uma árvore, se você quer colocar uma pessoa, se você quer colocar uma igreja, se você quer colocar uma casa, se você quer colocar um veículo, seja lá o que for, a partir do momento em que ele estiver dentro de um quadro, ele passa a ser um elemento, e ele sendo um elemento, ele precisa fazer parte de uma composição. Nessa composição, você vai respeitar proporção, aplicando perspectiva. Ou seja, todas as coisas estão interligadas. Não é como se você pudesse simplesmente fazer só um, sem ter que fazer todos os outros que vão aparecer na sequência. Entende? Então, toda vez que você aplicar a perspectiva, você vai ter um ponto de vista. Esse ponto de vista vai alterar o tamanho dos elementos. E esses elementos vão gerar a composição do seu quadro. Eu espero que desse jeito fique mais fácil de vocês entenderem. E aí, vamos lá para a nossa parte prática. Vou virar aqui minha folha. Todas essas explicações que eu passo de textinho, eu posso tirar uma foto e mandar para vocês via WhatsApp se vocês quiserem. É só vocês deixarem aqui no comentário que aí eu envio para vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou delimitar um espaço, porque a câmera não pega a minha folha inteira do caderno. Então eu tenho que olhar por cima da minha câmera para saber qual é o espaço que ela pega. Ela pega esse espaço aqui, então vamos fingir que essa é a nossa tela. Então eu só vou vir aqui e dar um ajuste para não ficar tão torto, né? Então, ok. Vamos fingir que esse é o nosso mural e nele a gente vai trabalhar o cenário e no próximo vídeo a gente passa isso pro sketchbook. Ok? Então tá aí. Fiz isso. Então eu tenho esse espaço delimitado. Não vou pegar a borracha para apagar, vou deixar ela aqui só caso eu queira fazer alguma casa. E aí vamos lá. Todos os quadros do Di Cavalcanti, eu sempre falo para vocês, tem alguma coisa muito presente acontecendo no fundo. Então a gente sempre tem elementos importantes ocorrendo. Então aqui a gente pode deitar um pouco o lápis e fazer leves marcações do céu. Por que eu tô fazendo essas marcações assim delimitadas? Porque os céus que aparecem nas obras do Di Cavalcanti são blocos de cor. Então a gente pode marcar aqui como azul escuro. Aí aqui um azul claro. E aqui um branco talvez mesclado. Mas só pra gente ter uma noção. Então vou criar o primeiro passo, que é criar o plano de fundo em si. Então vamos supor que eu quero que as pessoas olhem para este ponto, este micro pontinho. Eu vou fazer aqui, lembrando que isso é inspirado, não é nenhuma obra verdadeira dele, não é uma releitura ainda. Então eu vou fazer uma montanha. Então tem aqui minhas montanhas, aqui verde e aqui verde escuro. Ok? Então aí a gente pode fazer mais separações do céu para ter marcações diferentes, ok? Então tá feito aqui o meu fundo. Agora eu preciso de algo no plano médio, que é
essa faixa aqui, tá vendo? Todo esse espaço aqui, ele precisa ter alguma coisa acontecendo. O que eu vou fazer? Como é inspirado em um quadro, eu vou vir aqui arrastar uma pequena estradinha. E essa estradinha vai vir pra cá e vai virar o meu primeiro plano, tá vendo? Então, aqui eu já tenho alguma coisa de interessante acontecendo no meu quadro para que as pessoas possam olhar. Ok, então no meu plano do meio eu vou pôr aqui casinhas. As casinhas dele, que eu já quase ia fazer errado, eram bastante quadradas. Então, eu vim aqui só colocar janela e porta. Fazer como se fosse um vilarejozinho, talvez. E tá aqui, casinha. Vou fazer uma casa maior aqui de fundo. Lembrando que tudo que ele fazia tinha um contexto. Então, vou fazer uma pessoinha aqui. Então, tinha uma história a ser contada. Não era só simplesmente... Ah, vou fazer umas casinhas aqui, né? Ele tava querendo passar alguma mensagem. Então, vamos dizer que seja um cenário do interior. A gente tem aqui montanhas, né? Como eu falei, o céu. Vamos ter essa casa maior. Aqui a gente pode deixar só como mato mesmo, né? Árvores. E aí aqui eu vou fazer um amontoado assim. Só pra parecer que tem árvores. E depois a gente delimita bonitinho. Para um primeiro plano, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e desenhar as minhas casas mais de perto, né? Ver o que pode acontecer de interessante com elas. Então, aqui é uma estrada. Coloco um asfaltozinho, talvez, aqui desse lado. Vendo? E aí, coloco mais detalhes. Com uma porta bem grande, janela. Vou fazer uma outra casa mais alta aqui. Eu coloco uma porta também grande. Janelas. Fazendo aqui uma outra janela assim. E coloco um telhadinho. Então aqui a gente já tem uma boa composição. Com a minha caneta mais escura, o que eu vou fazer é delimitar o que eu realmente quero que se destaque. Então eu vou vir aqui e fazer agora do jeito certinho, com a mão mais firme, para depois passar a borracha e saber o que eu quero dessa casa, desse estabelecimento. Pode ser um comérciozinho. Então vem, ó. Então, meu primeiro plano, as coisas estão maiores. Mudei a posição de janela daqui, tá vendo? Acho que assim fica melhor. Ele tem muitas texturas de linhas nas coisas que ele faz. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer como se fosse aquelas calçadas com aquela estampa meio de linha também. Então, tá aqui, tá vendo? Fiz isso. Aí agora eu vou segurar minha folha para delimitar a minha estrada. Como é uma cidade do interior, acho que não tem problema depois a gente pintar a estrada meio marrom. Vai parecer que é uma coisa meio de terra, assim. Arrumar aqui minha mulher. Fazer um turbantezinho nela. Fazer aqui uma outra mulher. Não muito grande também, né? Pra gente respeitar o espaço. E até aqui tudo bem. Acho que deu pra trabalhar bem a ideia. Aqui a gente pode pôr uma árvore, ó, 3 galinhas assim. Aí faz um montoado de folhas, tudo com a mão bem leve. Fazer aqui essa palmeira. Aí delimita essa casa do fundo. Porta, janela, montanha. E aí você vai dando seu contorno, seu traço para as coisas, tá vendo? A
casinha do fundo, menor sempre. Não precisa ter uma superpopulação aparecendo. O importante é que dê para entender que é uma casa, que é um vilarejo, né, com pessoas. E aí, leves limitações para o céu, porque eu acho que fica mais legal se a gente fizer com o lápis. Então, basicamente está feito. Tudo isso a gente fez em poucos minutos. Aí só vim aqui, ó. Apaga o que você não quer mais, que é a parte do lápis. Apagou a parte do lápis. A gente vai ter aí o quadro aparecendo. E agora é só arrumar algumas coisas. Eu já vou pegar meu lápis verde pra limitar aqui, tá vendo? Então aqui eu sei que é chão. E eu já pinto umas partes. Lembrando que, por que pintar alguns pedaços, né? Porque assim, quando você for fazer a versão final, a versão oficial no sketchbook, você já tem mais ou menos uma noção de cores que você vai trabalhar. Então, Andressa não tá pintando direito. Não é que eu não estou pintando direito, eu só estou delimitando a minha ideia. Então, até então, eu quero que seja esse verde. Eu posso chegar lá e decidir que seja outro. Posso chegar lá e decidir que sejam outras tonalidades, tá vendo? Aqui eu tô fazendo as folhas meio alaranjadas porque eu quero imaginar que possa ser outono. Ou que possa ser um ipê com flores, né? Então, assim, as cores que a gente vai colocando aqui são muito mais para você ter uma noção do que você quer fazer quando chegar no sketchbook do que uma obrigação. Pintei lá, tem que ser dessa cor. Não necessariamente. Mas é bom você já ter uma noção. E aí você vai limitando aqui, ó. Só para saber. Vou fazer um ipê rosa. Tá vendo? Já fiz um ipê amarelo. Vou fazer um ipê rosa. Ipês são aquelas árvores que ficam totalmente coloridas, sabe? Então aí aqui já não vai ser outono. O que eu vou fazer? Deixar bem verde. Tá vendo? Ó, ficou uma cor bonita. Bem, como eu falei, é uma cidade interior, então não tem nenhum problema deixar o chão um marrom meio batido, assim. Deixar... Isso é uma coisa que vocês mesmos vêm falando na roda de conversa também, que aparece bastante marrom nos quadros dele. Amarelo, bem claro, fachada das casas. Por que amarelo? Porque amarelo é uma das cores que mais eram usadas, né? Um amarelo, meio creme. Pega o vermelho, bem claro, com a mão leve, passa aqui no chão, pra ficar com cor de barro, de terra mesmo. Tijolos, ó, lembrando que isso é só uma marcaçãozinha. E aí céu, a mesma coisa, você vem e vê quais são os blocos de cor que você quer que o céu tenha, só pra você já ir tendo a noção da mesclagem que você quer fazer. Aqui, ó, uma parte mais escura, parte mais clara, parte mais escura, parte mais clara. E é isso aí, tá vendo? Tá feito o nosso cenário, inspirado em uma obra do Di Cavalcanti, contendo todos os planos, tá vendo? A gente tem plano de fundo com as montanhas, plano médio com essas casas e o primeiro plano com as casas maiores. A gente tem uma composição com árvores, a gente tem uma composição com casas e tem pessoas também. Tudo isso que pode ser melhorado, trabalhado e aplicar texturas quando estiver direto no sketchbook, ok?